Oi? Pode? Tá ok, né? Então tá. Primeiramente, então, boa noite a todos e todas. Pela presença de vocês aqui agora, essa palestra aqui já encerrando mais um dia de Campus Party. E eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui ainda nunca ouviu falar de Scrum? Beleza, então todo mundo já conhece o tema. E uma pergunta, quem aqui tem vontade de entregar melhores resultados aonde trabalha? Levanta a mão. Ótimo. Então, para tentar trazer uma nova perspectiva para vocês de como o Scrum, de como as metodologias ágeis poderão ajudar, que eu vou começar aqui agora essa fala. Vai ser breve, mas eu espero que no final vocês tenham adquirido aí um conhecimento e que essa mensagem possa transformar os resultados de vocês nos trabalhos que vocês venham a desempenhar. E foi. Ele tinha... agora foi. Foi. Tá. Antes da gente começar, queria chamar a atenção de vocês para a gente olhar um pouquinho sobre a nossa história, a história da humanidade. Como é que a gente resolveu começar a se preocupar com a questão dos projetos, com o trabalho que a gente desempenha? O Scrum, ele vem falar sobre um modelo de trabalho, né? E como é que a humanidade trabalhava no início, e hoje a gente precisa então ouvir falar sobre metodologias ágeis, a gente vê falando sobre novos modelos de trabalho, mas onde é que isso surgiu no começo? Se a gente parar para pensar, inicialmente na história da humanidade, as civilizações mais antigas, elas estavam empenhadas em fazer grandes obras, as pirâmides do Egito, Stonehenge, o Coliseu em Roma, e eram projetos e eram obras que duravam anos para serem entregues. E eram projetos que, de fato, puxavam o desenvolvimento da humanidade. Mas a grande questão dessa época é que todo o conhecimento que era utilizado para construir esses grandes monumentos, ele ficava ali, na mente dos criadores, das pessoas, dos arquitetos, das pessoas que trabalhavam naquela obra. Tanto que até hoje nós temos uma dificuldade de entender como aquelas civilizações conseguiram construir monumentos tão grandes, construções tão grandiosas, numa época onde a tecnologia ainda não era tão avançada. E é claro que esse modelo, em algum momento, ia trazer uma dificuldade. Esse modelo ele começou a trazer uma dificuldade para a humanidade, pois o conhecimento ficava retido somente na mente das pessoas que estavam trabalhando no projeto. E aquilo não era difundido. E aí vem a questão, quando é que a gente começou então a trabalhar diferente? Quando é que a gente começou a refinar esse modo de trabalho? E aí vem uma pergunta para vocês. Alguém sabe aqui que construção seria essa? Pode ser um chute. Essa aqui, ó, da imagem. Qual? Uma catedral. Ótimo, isso. Aqui, pela participação do colega aí na pergunta. Em um determinado momento da história da humanidade, no Renascimento, em Florença, na Itália, foi feito um concurso para se construir a catedral da cidade, que é essa daqui, é a Catedral de Nossa Senhora das Flores. E o que aconteceu? O arquiteto que começou a construir essa catedral, ele morreu antes do projeto ficar pronto. E aí tinha um problema. Essa catedral, ela tem o maior domo de concreto do mundo, feito sem sustentação, sem armação por dentro. E naquela época ninguém sabia como fazer aquilo. Quem sabia era o construtor, que estava morto. E aí, como resolver isso agora? Eles então abriram um novo concurso para poder finalizar essa catedral, e pela primeira vez na história da humanidade, quem ganhou, o arquiteto que finalizou essa catedral, ele não ganhou só porque ele tinha o modelo mais bonito do domo. Ele ganhou porque ele era o único
que sabia explicar como construir aquele domo. E a partir daí a humanidade ela começou a se preocupar mais em documentar aquilo que ela estava fazendo, a forma de trabalho, tá? Quem quiser saber mais sobre essa história, eu tenho uma palestra no YouTube, ela chama História do Gerenciamento de Projetos e as Boas Práticas. Vocês podem encontrar ela no YouTube depois, eu explico um pouco melhor como isso surgiu. Agora, entendendo esse contexto de que em algum momento nós passamos a nos preocupar em documentar a forma de trabalho que nós tínhamos. Nós chegamos então ao momento atual do mundo e aí a gente se depara com um paradoxo, que é o que a gente chama hoje de mundo VUCA. Alguém aqui ainda não tinha ouvido essa expressão de mundo VUCA? Levanta a mão. Perfeito. E aí eu coloco para vocês, eu acho que poucas definições elas retratam tão bem o mundo que nós vivemos hoje, como esse mnemônico chamado VUCA. Ele é o quê? Ele é um acrônimo para algumas características fundamentais que os especialistas definiram que estão inseridos hoje na nossa sociedade. E o que quer dizer então, o que VUCA significa, o que isso quer dizer, como é que isso está impactando o nosso mundo hoje? VUCA representam 4 características fundamentais que a nossa sociedade hoje vive e aborda os principais problemas que nós precisamos trabalhar no mundo de hoje quando vamos desenvolver uma nova solução para entregar para a sociedade. Essas características são a volatilidade, as coisas mudam com uma frequência muito grande e isso traz o quê? Incerteza. Eu não sei se a solução de hoje vai ser a melhor solução para amanhã, eu não sei se o meu formato de podcast de hoje vai ser o formato do amanhã. Então, essas grandes incertezas hoje, elas levam a soluções complexas. Eu não domino, eu não entendo exatamente aquilo que eu preciso entregar inicialmente. E o nosso mundo ele acaba enfrentando questões ambíguas. E hoje a gente vê muito isso na internet, a gente precisa ter liberdade para falar, mas essa liberdade ela precisa ter limite. Onde é que está esse limite? Eu posso falar sobre determinado tema ou não posso? Então, são essas 4 características fundamentais que regem basicamente todos os trabalhos, todos os produtos que são lançados hoje em dia. As empresas elas precisam saber lidar com essas 4 características da sociedade. E para trabalhar dentro desse mundo VUCA, para atender essas necessidades, os especialistas, hoje eles têm... Deixa eu ver se ele vai passar aqui. E para entregar para entregar as soluções que o mundo precisa hoje, a solução é fazer isso de forma ágil. Nós não podemos ficar parados, nós não temos tempo para soluções que vão levar anos. Nós precisamos começar a entregar, mesmo que a solução não esteja pronta, e essa é a solução de agilidade. Eu pergunto para vocês, o que seria então essa agilidade? Alguém aqui tem uma definição para agilidade? Pode falar. Entregas rápidas e precisas. Ótimo. Aqui, ó. Tá? E o mais legal que a gente para pensar é que, de fato, quando a gente ouve falar de agilidade, a gente vê a nossa sociedade correndo e se transformando tão rápido, a primeira coisa que a gente pensa é que ser ágil, de fato, é entregar tudo muito rápido e tudo de forma muito precisa. Mas o conceito importante de hoje e que a gente precisa entender é que ser ágil no mundo de hoje é buscar constantemente a entrega de valor. Esse é o fundamento para qualquer metodologia ágil que a gente venha empregar hoje em dia. E é fundamental entender isso porque, para ser ágil, e essa vai uma dica assim, muito importante hoje para a gente levar para o nosso trabalho, ser ágil é muitas vezes procurar evitar e combater o desperdício do esforço, o desperdício de foco, o desperdício no nosso ambiente de trabalho. Para que a gente possa estar entregando valor, é preciso combater esses desperdícios do trabalho. E existem várias metodologias ou vários frameworks que trabalham a questão da agilidade hoje em dia. E o que a gente vai falar agora é
Agora vai entrar em cena, então, o framework que a gente veio falar hoje, que é o Scrum. O Scrum, por definição, ele é um grande framework. Frameworks são conjuntos de boas práticas que melhoram a qualidade dos trabalhos que são executados. Tá, então, e no mundo existem diversos frameworks diferentes. Para a gestão de projetos, tem um padrão americano que é o PMBOK, o governo britânico tem o padrão Prince para a questão de trabalho de projetos. E o Scrum, enquanto framework, ele é definido aqui dentro do Scrum Guide como um modelo de trabalho que ajuda as pessoas a resolverem problemas complexos. E aqui vem a grande questão. Para se trabalhar com agilidade, para trabalhar com Scrum, não é em todo caso, não é em toda situação que se pode trabalhar com agilidade. A gente só trabalha com agilidade quando a gente lida em situações complexas. Para isso, ele tem um diagrama que serve para definir os cenários, para que você possa entender se você está num cenário complexo ou não. O primeiro ponto é saber se você conhece os requisitos daquela solução que você vai trabalhar, você tem domínio sobre a tecnologia com a qual vocês vão estar trabalhando. Se você tem domínio sobre a tecnologia e você conhece os requisitos, você está no cenário simples, então procure uma metodologia mais estruturada para trabalhar com projeto, com cronograma, mas à medida que os requisitos vão se tornando mais desconhecidos, eu não sei tudo aquilo que o meu público quer, e eu não tenho total domínio sobre a tecnologia com que eu trabalho, este é o cenário para se trabalhar então com a metodologia ágil para trabalhar com Scrum. E agora a gente tem que colocar sobre a mesa os fundamentos do qual o Scrum trabalha. E são fundamentos que podem ser usados em todo... E isso aqui sim, gente, pode ser usado em todo o ambiente de trabalho, em todo local que você estiver inserido. Eu digo, procure praticar e leve consigo esses fundamentos, que eles ajudam muito a melhorar o desempenho do trabalho que a gente tem. E o Scrum, então, ele está fundamentado sobre 3 pilares: transparência, inspeção e adaptação. E é curioso a gente pensar nisso, porque, por exemplo, se a gente for parar para pensar, existe transparência no local que você trabalha hoje? Você sabe com o que as pessoas do seu lado estão trabalhando e elas sabem com o que você está trabalhando? O seu trabalho, ele pode ser o seu trabalho que você faz todo dia, ao final, ele pode ser facilmente verificado se ele está correto ou não. E quando o seu trabalho, por algum motivo, está correto, é claro para você como tomar outro caminho para corrigi-lo? Então, gente, esses fundamentos, esses pilares, eu acho assim, eles são muito importantes serem praticados hoje em dia. Eu acho que é o ponto que vale muito a pena as pessoas começarem a conhecer esse tipo de framework e aplicar no trabalho, porque isso te dá um resultado imediato quando você começa a trabalhar isso. Isso começa a mudar a cultura da sua organização. E também o Scrum está fundamentado em alguns valores, que são comprometimento, foco, a mente aberta, o respeito e a coragem. Para que esses pilares e esses valores funcionem, o Scrum ele preconiza ali alguns papéis que são muito importantes a gente entender o funcionamento deles. O primeiro dele é um papel que remete muito a alguém que é guerreiro. Para quem já conhece Scrum, consegue imaginar qual é esse papel que a gente vai falar aqui agora? Desenvolvedor? Mais alguém? PO, ótimo, é o PO. Né? Pode entregar ali, ó, tá? Para ela. Falando desse primeiro papel, o PO, né? Então o Scrum coloca aqui, quando você vai trabalhar com algo novo, quando você vai passar a desenvolver algo novo, quando você vai melhorar algo dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente de trabalho, você precisa estar fundamentado naqueles 3 pilares, nos valores, e você precisa ter alguns papéis na sua equipe. O primeiro e o mais importante é esse papel do PO. O PO, ele é um líder. Tá? Então, toda transformação precisa de um líder, e esse líder tem que ser um profundo conhecedor do negócio com o qual ele está trabalhando. E é importante que ele tem que ser um conhecedor e não um apaixonado pelo negócio. Tá? A pessoa, quando ela é muito apaixonada pela solução, por exemplo, o PO
que trabalha com desenvolvimento de um aplicativo de banco e começa a notar que os usuários reclamam que o aplicativo tem apresentado lentidão. Se ele for só pela paixão em atender os usuários, ele pode comprometer a instituição e a empresa a adquirir uma tecnologia que é muito cara, que não paga os custos. Agora, quando ele é conhecedor do negócio, ele vai trabalhar de forma a atingir um equilíbrio entre o retorno que aquele produto tem para a organização e aquilo que a gente pode, de fato, investir no negócio para construir, de fato, essa solução, ela ser algo tangível, tá? Então, esse é um ponto muito importante para quem quer liderar um processo de desenvolvimento. Primeiro passo, seja um conhecedor do negócio com o qual você vai trabalhar. Segundo papel muito importante, equipe de desenvolvimento, tá? Então, o Scrum ele preconiza que para o desenvolvimento ágil, você precisa ter uma equipe de desenvolvimento, ela precisa ser pequena, tá? Em torno de 7 pessoas, e aí isso pode variar de acordo com a empresa, de acordo com o projeto, mas é sempre algo em torno disso, para que você tenha controle do que as pessoas estão fazendo e ali exista transparência, inspeção e adaptação. E essa equipe é importante que ela reúna todas as capacidades e habilidades que você precisa para desenvolver o produto, tá? E isso é fundamental. Se você quer trabalhar num formato ágil, se você quer ter entregas contínuas, rápido, buscando a entrega de valor, você precisa ter do seu lado pessoas que têm as habilidades necessárias para atuar em todas as frentes. Ah, mas não existe trabalho todo dia para todo mundo. Aí a gente vai tratar agora no próximo passo como lidar com essas questões, mas se você não tem essas pessoas do seu lado, você começa a criar dependências externas e isso começa a gerar desperdício e aí você deixa de trabalhar agora num formato mais ágil. E um último papel também fundamental, que é o nosso Scrum Master, tá? Esse time Scrum, ele precisa ter essa função do Scrum Master, e muito importante, esse Scrum Master, ele não é o chefe, ele não é o líder, ele não é o dono, ele é o facilitador. Ele entende muito bem como funciona o Scrum, ele entende sobre práticas ágeis e ele passa a disseminar isso continuamente junto com a equipe. Ele passa a verificar com a equipe se está havendo a transparência, se todo mundo conhece o trabalho que está sendo feito. Ele procura ver se o trabalho que está sendo feito, ele está sendo corretamente inspecionado. E não é o cara que vai ficar no pé cobrando se o trabalho está certo ou errado. Mas sabendo se você está fazendo de acordo com as métricas que foram acordadas com a equipe. Se você está trabalhando de acordo com as práticas corretas, ele passa a orientar para que o time possa se adaptar quando algo está indo errado. Tá? Então, para quem quer seguir uma carreira de Scrum Master, fundamental, tem que estudar e tem que conhecer muito sobre o framework, sobre práticas ágeis. E só para dar uma visão geral agora, então, de como esses papéis, esses valores, eles funcionam, isso aqui é o que o Scrum ele preconiza aí como o modelo de trabalho ideal descrito no framework, onde basicamente esse PO ele trabalha ali no backlog do produto, ele procura ver tudo que precisa ser feito para que a gente possa entregar um novo produto, para que a gente possa entregar uma nova melhoria. O Scrum Master ele organiza com o time de desenvolvedores uma reunião de planejamento que é chamada de Sprint Planning, onde junto com o PO a gente pega tudo isso que ele viu que é possível de ser feito e ele coloca, ok, nas próximas 2, 3 ou 4 semanas, a depender do tempo que nós acordamos, para a nossa sprint, para a nossa próxima entrega, o que nós podemos fazer. E ali fica acordado, então, as atividades que todos vão fazer, a forma como isso tem que estar pronto, a forma como isso vai ser verificado. E aí a equipe começa a trabalhar começa a trabalhar para o desenvolvimento e diariamente essa equipe ela vai se reunir ali numa reunião diária que é chamada de Daily Scrum, onde todo mundo compartilha o trabalho que está sendo feito, fala as dificuldades, os impedimentos que está tendo. Não é uma reunião onde as pessoas ficam se cobrando se você fez pouco ou fez muito, mas você tem que levar ali a sua contribuição, o que você está esperando fazer, o que você fez, o que não está te deixando contribuir tanto com a equipe. E ali o Scrum Master, e principalmente o Scrum Master, ele pode então entender e atuar nas dificuldades. Ele está ali muito para tirar os impedimentos, né? Ele está ali para ser o líder servidor da equipe.
né? Então a equipe no desenvolvimento ela tem que se sentir empoderada o suficiente para falar das suas dificuldades e levar isso para frente, tendo a certeza de que alguém vai estar trabalhando para solucioná-las, tá? E aí no final então a gente tem o incremento ali, o produto que foi desenvolvido. Isso essa entrega é feita dentro de um evento que o Scrum chama de Sprint Review, onde todo mundo ali avalia o resultado que foi entregue. E depois disso o Scrum Master ele organiza um evento chamado Retrospectiva da Sprint, onde eles avaliam o que foi feito, que deu certo, o que foi feito de bom, onde é que nós podemos melhorar. É um momento ali para avaliar o trabalho que foi feito pela equipe. E agora um ponto que é muito importante dentro do Scrum, dentro da metodologia ágil e que muita gente negligencia. Eu já passei por alguns projetos onde isso foi negligenciado e a gente teve um problema. E aí eu queria até a opinião de vocês. Vendo essa cena aqui que está acontecendo agora, o que vocês acham que está acontecendo? É uma vitória, uma comemoração. O pessoal está comemorando o resultado entregue. Agora, para que a gente possa comemorar a vitória, o resultado entregue, o produto final feito, é importante que a gente sempre se atente para um ponto que o Scrum chama de done, né? Que é de fato ali a nossa definição de pronto. Quando é que o nosso trabalho ali no dia a dia, quando é que eu sei que o meu trabalho está pronto, que o meu trabalho acabou? É quando eu mando um e-mail para o meu chefe dizendo que está pronto? É quando eu mando outra pessoa fazer o trabalho dela porque a minha parte já acabou, né? Então, isso é muito importante, gente. O Scrum está ali justamente para abrir o olho da gente que quando a gente passa a trabalhar num novo projeto para desenvolver, para melhorar alguma coisa, todo mundo tem que ter a certeza, tem que ter a visão aonde o seu trabalho termina, tá? E isso é muito importante porque isso dá a sensação de completude para o time. A gente vai de fato entender quando é que o nosso trabalho terminou, a nossa solução ela foi entregue, é para a equipe que vai fazer a implantação disso no ambiente de produção, é para o time de marketing que vai levar isso para os heavy users testarem. Então a gente começa a ter a noção de onde a gente de fato termina o trabalho e a gente consegue então comemorar a entrega pronta, o resultado alcançado. Aqui eu quero deixar algumas dicas de estudo que são muito importantes para quem quer conhecer mais sobre o tema do Scrum. A primeira delas é esse livro, Scrum, a arte de fazer o dobro na metade do tempo. É um livro de um dos criadores desse framework. É uma leitura muito bacana de se fazer. Segundo é o Scrum Guide, tá? Ele está disponível na internet. É uma leitura também muito legal de se fazer, de fato, para conhecer mais sobre o método, sobre os papéis, sobre os fundamentos, sobre tudo isso que a gente falou aqui hoje. A Scrum.org é a empresa de um dos criadores do Scrum, se não me engano, do Ken Schwab, ou do Jeff, agora esqueci, mas a Scrum.org, ela é uma empresa que não só divulga o conhecimento sobre práticas ágeis, mas ela também certifica profissionais em todas as carreiras do Scrum. Eu sou certificado lá como Scrum Master. É uma instituição que eu acho muito bacana, assim, a forma como ela trabalha, e ela tem um trabalho muito bacana também voltado com o Scrum para a educação, vale a pena conhecer. Um outro também muito bacana é o PMI, para quem não conhece, é um instituto que trabalha com a questão da gestão de projetos no mundo todo, principalmente o capítulo do PMI de Brasília, tá? Eles produzem muitos eventos, muitos falando sobre metodologias ágeis, a maioria deles gratuitos, principalmente para quem é estudante, também para quem está trabalhando com a questão de startup, eles estão trabalhando com temas voltados para isso. Sugiro também que vocês conheçam ali atrás, ó, onde está ficando o pessoal do Elas Projetam, tá? As meninas, elas têm projetos muito bacanas, voltados também para a questão de gestão de projetos, com agilidade. A maioria delas também são gestoras de projetos que estão à frente desse grupo. É um ponto que eu acho que vale muito a pena conhecer. E com essas dicas encerradas, eu quero deixar para vocês aqui agora uma reflexão.
É uma frase que eu ouvi há muito tempo e que, com o passar dos anos, ela foi se tornando muita verdade para mim, que diz: a vida só multiplica aquilo que a gente compartilha. E, gente, isso é uma verdade aonde quer que vocês estiverem. A partir do momento que você compartilha aquilo que você tem de melhor, a vida ela vai se encarregar de trazer para você também bons resultados, ela traz o melhor das pessoas para você. E quando a gente fala aqui de uma forma de trabalho que preconiza muita transparência, isso se torna cada vez mais importante que você saiba trabalhar de fato, busque mostrar o melhor de você a cada dia, tá? Porque isso traz mais confiança da equipe para você, isso faz com que você se sinta mais à vontade, capaz de conquistar melhores resultados naquilo que você faz. Então, muito obrigado, tá, por esse momento aqui agora com vocês, e tenham um ótimo evento, tá? Vocês têm espaço para... Bem, e se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer aqui agora, tá? Pode falar. Isso. É importante saber que quando as pessoas ali elas estão no dia a dia do desenvolvimento, o que o framework ele vai falar, na verdade, é uma stand-up meeting, né? É uma reunião em pé, justamente para evitar que as pessoas se acomodem e demorem muito mais nela do que deve. Justamente. Né? Mas é natural que quando você vai começar a implementar uma metodologia já no seu local de trabalho, no começo a daily pode durar mais, tá? Porque as pessoas elas não se conhecem, elas estão se inteirando e a maioria das pessoas não sabe trabalhar com agilidade. Aí o Scrum Master dessa equipe ele tem que ter uma atuação para voltar as pessoas para o foco. Olha, gente, não vamos destoar do trabalho, porque as pessoas começam a se justificar muito, eu não consegui fazer meu trabalho por causa disso e daquilo, e não é o foco. Cara, o que a gente vai fazer? O que você pode contribuir hoje com a equipe? Eu posso fazer isso, mas para isso eu dependo daquilo. Então o Scrum Master tem que falar, então pega na mão da pessoa, vamos lá nele, vamos resolver isso aí para você conseguir dar a sua contribuição. Né? Mais alguém? Boa noite. Mas sobre questão de hierarquizar, né? Porque normalmente lá no meu serviço estão tentando aplicar esse método, só que normalmente começa sempre lá de cima, né? Só que o pessoal do próximo não distribui para o seu setor. Como se isso poderia ser aplicado de uma certa forma, né? Seria do mesmo método, aplicando de cima para baixo, aplicando para todo mundo da empresa? Acho que esse aí é um ponto importante, né? Como é que eu começo a atuar com o Scrum numa organização onde tudo começa de cima para baixo e os diretores, a alta administração não têm a visão de que a agilidade pode trazer benefícios, né? E aí a gente até poderia falar de vários casos sobre isso, mas um conselho que eu dou nesse caso começa isso com uma célula, começa isso dentro da área que você está. Poxa, tem alguma coisa na minha área que eu posso melhorar? Tem alguma coisa na minha área que a gente queria implementar e que a gente nunca começou isso? Vamos reunir a galera ali, vamos falar, gente, vamos começar a pensar no que a gente poderia melhorar? Seja um relatório, vamos mudar o formato dele? Começa a escrever o backlog ali, o que a gente precisa fazer para isso? Vamos dedicar um tempinho para fazer isso. Começa ali, vamos começar a mostrar algum resultado aqui dentro para que isso comece a crescer, tá? Olá, boa noite. No caso de células pequenas, é comum ou é aceitável que uma mesma pessoa faça o papel do PO e do Scrum Master? Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma ideia de um projeto para minha equipe, eu sou gestor de TI da minha equipe e tal, não aplico ainda o Scrum, apesar de já ter estudado bastante, tenho muita vontade, mas assim, eu não consigo visualizar como alguém seria o Scrum Master ou o PO se o projeto é meu, entendeu? E aí vem um ponto muito importante, né? É comum que no começo da implantação, ali, quando eu quero começar uma prática ágil, eu não vou começar perfeito no que o framework preconiza.